Fala pessoal, vamos dar continuidade agora à nossa leitura da nossa maratona bíblica no livro de Jó, capítulo 11. A partir do versículo 1 vai falar sobre a primeira fala de Zofar, que vai contextualizar uma pergunta: por acaso tem razão o falador? Esse é o amigo de Jó falando para ele. Versículo 1 diz: Então Zofar, o Naamatita, tomou a palavra e disse: Será que todas as palavras ficarão sem resposta? Por acaso tem razão o falador? Você pensa, Jó, que o seu palavreado fará calar os homens? E quando você zomba, pensa que não haverá ninguém que o envergonhe? Pois você diz: a minha doutrina é pura e sou limpo aos olhos de Deus. Mas quem dera que Deus falasse e abrisse os seus lábios contra você e lhe revelasse os segredos da sabedoria, pois a verdadeira sabedoria é multiforme. Saiba, portanto, que Deus permite que seja esquecida parte da sua iniquidade. Versículo 7 vai contextualizar outra pergunta, que é: você pode desvendar os mistérios de Deus? Mas é assim, ó, será que você pode desvendar os mistérios de Deus ou descobrir a perfeição do Todo-Poderoso? A sabedoria de Deus é mais elevada do que os céus. O que você poderá fazer? Ela é mais profunda do que o abismo. O que você poderá saber? A sua medida é mais longa do que a terra e mais larga do que o mar. Se ele passa, prende alguém e chama a juízo. Quem o poderá impedir? Deus conhece os homens falsos e sem esforço vê a iniquidade. Mas os tolos se tornarão sábios quando a cria de uma jumenta selvagem nascer homem. E aí o contexto agora vai ser: lance para longe a iniquidade, versículo 13. É o que ele diz: se você dispuser o coração e estender as mãos para Deus, se lançar para longe a iniquidade de suas mãos e não permitir que a injustiça habite na sua tenda, então você levantará o seu rosto sem mácula, estará seguro e não temerá, pois você esquecerá os seus sofrimentos e só lembrará deles como de águas passadas. A sua vida será mais clara que o meio-dia, ainda que hajam trevas, serão como amanhã. Você se sentirá seguro porque haverá esperança, olhará ao redor e dormirá tranquilo. Você se deitará e ninguém irá atemorizá-lo. E muitos procurarão obter o seu favor. Mas os olhos dos ímpios desfalecerão, sem que encontrem refúgio, a única esperança deles será morrer. Já no capítulo 12 vem novamente Jó a responder o seu terceiro amigo, que vai ser contextualizando o fato de que ele também considera ter entendimento. Versículo 1 diz: Então Jó respondeu: Na verdade, vocês são o povo, e com vocês morrerá a sabedoria. Mas eu também tenho entendimento. Em nada sou inferior a vocês. Quem não sabe coisas como essas? Eu sou motivo de riso para meus amigos. Eu, que invocava a Deus e ele me respondia. O justo e reto são motivo de riso. No pensamento de quem está seguro, há desprezo pela desgraça, um empurrão para aquele cujos pés já vacilam. Os opressores têm paz em suas tendas, e os que provocam a Deus estão seguros. O Deus deles é a sua própria força. E aí o contexto agora são: os animais o ensinarão, versículo 7. Mas permite agora aos animais, e cada um deles o ensinará. Pergunte às aves do céu, e elas lhe contarão. Ou fale com a terra, e ela o instruirá. Até os peixes do mar lhe contarão. De todos estes, quem não sabe que a mão do Senhor fez isto? Na sua mão está a vida de todos os seres vivos e o espírito de todo o gênero humano. Por acaso o ouvido não avalia as palavras, assim como o paladar prova as comidas? E aí o contexto agora vai ser: com Deus estão a sabedoria e a força, que Jó vai dizer, versículo 12. Está a sabedoria com os idosos? Será que a longevidade traz o entendimento? Com Deus estão a sabedoria e a força. Ele tem conselho e entendimento. O que ele derruba não pode ser reconstruído. Se ele lança alguém na prisão, ninguém a pode impedir. Se ele retém as águas, elas secam. Se ele as solta, elas devastam a terra. Com ele estão a força e a sabedoria, e a ele pertencem o engano e o enganador. Ele leva os conselheiros embora, descalços, e faz os justos de tolos.
Solta os laços que prendem os reis e amarra uma corda aos seus lombos. Ele leva os sacerdotes embora descalços e transforma os poderosos. Deixa os conselheiros sem palavras e tira o entendimento dos anciãos. Lança desprezo sobre os príncipes e afrouxa o cinto dos fortes. Das trevas revela coisas profundas e traz à luz a densa escuridão. Deus engrandece as nações e depois as destrói. Dispersa-as e, de novo, as congrega. Tira o entendimento dos chefes do povo da terra e os faz vaguear pelos desertos sem caminhos. Nas trevas andam tateando sem terem luz. Ele os faz cambalear como bêbados. E aí, no capítulo 13 de Jó, ele vai contextualizar que ele vai falar ao Todo-Poderoso, versículo 1. Eis que os meus olhos viram tudo isso, e os meus ouvidos o ouviram e entenderam. O que vocês sabem eu também sei, em nada sou inferior a vocês, mas falarei ao Todo-Poderoso e quero defender-me diante de Deus. Vocês, porém, cobrem a verdade com mentiras. Todos vocês são médicos que não valem nada. Quem dera vocês ficassem completamente calados, vocês poderiam passar por sábios. E ele pergunta: vocês zombariam de Deus a partir do versículo 6. Ouçam agora a minha defesa e prestem atenção aos argumentos dos meus lábios. Será que vão dizer perversidades em favor de Deus? Vão dizer mentiras a favor dele? Serão parciais por ele? Argumentarão a favor de Deus? Por acaso seria bom se ele os examinasse? Ou vocês zombariam dele como zombam das pessoas? Ele certamente os repreenderá, se em oculto forem parciais. A grandeza dele não os amedrontaria e o terror dele não cairia sobre vocês. As máximas de vocês são provérbios de cinza, as defesas de vocês são muralhas de barro. O outro contexto agora de Jó é que ele diz que ele vai defender a sua causa diante de Deus, a partir do versículo 13. Diz assim: calem-se diante de mim, e eu falarei. Que venha sobre mim o que vier. Tomarei a minha carne, os meus dentes, e porei a minha vida nas minhas mãos. Eis que ele me matará. Já não tenho esperança, mesmo assim defenderei a minha conduta diante dele. Também isto será minha salvação, o fato de um ímpio não comparecer diante dele. Ouçam com atenção as minhas palavras e escutem a minha exposição. Tenho já bem encaminhada a minha causa e estou certo de que serei justificado. Aí agora, o outro contexto que vai ser perguntado por Jó é: ó Deus, por que me consideras teu inimigo? Versículo 19, ele vai dizer o seguinte: quem há que possa entrar em litígio comigo? Se houver, eu fico calado e morro. Conceda-me somente duas coisas, ó Deus, e assim não me esconderei de ti. Tira a tua mão de cima de mim, e não me amedronte o teu terror. Interpela-me, e eu responderei. Ou deixa-me falar, e tu responderás. Quantas culpas e pecados tenho eu? Mostra-me a minha transgressão e o meu pecado. Por que escondes o teu rosto e me consideras teu inimigo? Queres aterrorizar uma folha levada pelo vento? E perseguirás a palha seca? Pois decretas contra mim coisas amargas e me atribuís as culpas da minha mocidade. Também prendes os meus pés com correntes, observa todos os meus caminhos e traça limites de planta dos meus pés, apesar de eu ser como uma coisa podre que se consome e como a roupa que é comida pela traça. Amanhã a gente continua. Deus abençoe.